Como é bom falar de dinheiro, e dinheiro não aceita desaforos, não é verdade? Estou aqui com o doutor Vicente Beraldi, que é um médico que trabalha fortemente a saúde do ser. Falamos em mental, falamos profissional, falamos também a saúde desse ser com relação ao dinheiro que ele ganha, que ele gasta. Agora, como o recurso financeiro, como a educação financeira e a educação da saúde mental pode contribuir para as nossas empresas e como deveria ser implementado nessas empresas. Meu querido, prazer estar aqui falando com você de novo. Que bom, né? Como tem assunto, como tem, né, extensão esse universo da saúde mental. Eu não sei quando isso vai acabar. Eu acho que nunca, né? Não. A saúde mental é um tema que a cada época ela sofre modificações. Então, é a capacidade da gente adaptar-se a novos momentos. Muito se fala que em 2030 nós estaremos no ápice aí da saúde mental com relação a muitos problemas que estão sendo emanados, criados, desenvolvidos nos dias de hoje, isso seguindo os próximos anos. Será que é isso mesmo em 2030 ou já está acontecendo hoje? Essa problemática da saúde mental já inserido não só nos lares e tal, mas em especial nas nossas organizações. Olha, já iniciou. A pandemia, ela fez com que muitas situações se adiantassem nas nossas vidas. Estar ali reclusos e tudo nos fez pensar. E também aquele estado de clausura também nos deixa isolado e geralmente a clausura era por algo que estava lá fora que poderia nos matar. Então você tinha medo de sair. Muitas pessoas começam então a rever a vida. E aí a gente vê assim, lutar as coisas, fazer acontecer. Por que que as pessoas lutam tanto? Por que que as pessoas trabalham tanto? Por que que elas desejam tanto ter esse dinheiro? Se cedo ou tarde, tudo isso poderá acabar. A única certeza é que vai acabar. Vai acabar. Nós não sabemos quando isso vai acabar. É a mesma coisa. Às vezes muitas vezes as pessoas dizem assim, aquele paciente chegou andando ao hospital e à tarde ele estava morto. Podem acontecer várias situações, mas dentre as situações prováveis, essa é uma situação provável e que todos nós podemos estar expostos a isso. Aquela pessoa que você viveu UTI por muitos e muitos anos, você conversou com pessoas, aquelas pessoas que estavam ali enfermas, né? Umas nos seus terminais, umas nos seus, né, momentos ali que se recuperou. O que mais se falava ali com relação a esse ser que ele está ali deitado naquela cama? E muito papo você conversou bastante, muita gente, né? Na medicina, algumas áreas nos dão a facilidade de conviver mais com o indivíduo. E a UTI é assim. A minha vida médica, ela iniciou por emergência e por UTI. E fiquei muitos anos na UTI. Durante a noite, durante o dia, o médico passa uma visita e conversa com aqueles pacientes. Então, naquelas conversas, se aprende muito. Muito. Porque ali você tem um jovem de 20 anos deitado, um senhor de 75 anos que já é avô, conquistou, conversa da vida, fala das suas conquistas. Você tem uma mulher que ela é separada, que ela é viúva, ela está na UTI e o filho dela não está com a irmã, ela é filha única, não tem família, está com a vizinha. Então você vai escutando, vai vendo as histórias, vai vendo situações que em algum momento você se coloca naquele lugar e diz, o que eu faria? E isso te ensina. Te ensina. Aquele pai que está ali, aquele avô que diz, doutor, eu tenho neto, eu tenho bisneto, agora minha neta vai casar. Eu tive um caso que foi assim lindo. Nós internamos a avó e a neta ia casar. E a preocupação da avó todos os dias era se ela iria estar no casamento. Ela não falava de sonhos, de nada, ela dizia, doutor, eu queria estar no casamento. Só para saber o desfecho, ela foi ao casamento. Que lindo. Né? Então, você vê que as pessoas estão ali. Quando você está colocado em uma UTI, que é uma unidade de risco entre a vida e a morte, os pacientes que estão ali correm sim risco de morrer a qualquer momento. E quando você entra num setor assim, você sabe que você está grave. E aí você começa a analisar e ver o que é importante, o que está te fazendo falta. E olha, pessoal, foram atendidas muitas pessoas. Eu atendi dentro da UTI. Afinal, foram 10 anos de plantões, dia e noite, praticamente 6 dias da semana. Todos disseram que
poderiam ter se dedicado mais às pessoas que amavam. Poderiam ter se dado mais tempo a elas mesmas, nas situações que elas estavam comemorando, situações que estavam ali. Pais que diziam, doutor, a minha filha veio conversar comigo, pô, aquele dia eu estava cansado, fui me deitar, fui fazer isso e não conversei. Hoje, se fosse hoje, eu escutaria ela por horas. Até o dia que ela sai da UTI, curada, bacana, vai lá pro semi-UTI, depois vai pro quarto, depois vai para casa. A pergunta que fica é, esses ensinamentos, eles foram absorvidos ou ela volta a ser o que ela era? Olha só, existe de tudo. Existem pessoas que saem e realmente depois a gente se encontra no consultório para seguir tratamento e tal, e dizem, doutor, mudei a vida. Pô, o que a gente conversou, eu mudei a vida. Existem outros que chegam e dizem assim, não, doutor, não deu, voltei para casa, tem aquela situação, voltei, mas está tudo bem. Então, a gente vê que as decisões de um indivíduo são tomadas por ele mesmo. Você é dono da sua vida. Ninguém é, mas meu pai, minha mãe me disse isso. Não. Quando você nasce sozinho. E lhe digo isso porque no 6º ano da medicina a gente passa por ginecologia, se faz partos e tal, junto com o colega e tal. E você vai ver que mesmo quando o parto é gemelar, um nasce antes e o outro depois. Você não nasce nunca junto com alguém. E assim é que engraçado. Quando você vem para essa vida, você vem só. E quando você vai embora dela, você também vai só. A tendência é que a gente viva a nossa vida, mas no mundo de hoje, a gente se preocupa em o que o outro pensa da minha vida. Eu quero pôr um ponto aí. Você falou da pandemia, quando as pessoas ficaram isoladas. Será que elas não estão isoladas olhando para o seu Instagram, para o seu TikTok, muitas vezes 6 horas, 7 horas, 10 horas por dia, olhando para esse universo que não pertence, teoricamente, diretamente a ela? Ela não está olhando o que os familiares estão fazendo nesse momento, e sim o que o terceiro, poxa, aquele lá casou, aquele se separou, teve um acidente aqui, teve um problema lá, é o governo, é a política, é a economia. Eu olho tudo ao meu redor, mas precisaríamos ter mais espelhos nos nossos celulares, né? Nós temos, mas parece que eu só uso o espelho quando eu quero fazer uma selfie. Será que nós saímos mesmo da pandemia? As pessoas diziam assim, nossa, quando tudo for liberado, as pessoas vão estar mais próximas, as pessoas vão estar mais amáveis, mais gentis. Olha só, saímos da pandemia. Eu nem vou dar uma resposta fixa. Eu vou perguntar para quem vê a gente, para quem está aqui conosco, que pense. Como está o trato das pessoas quando você vai a uma loja? Como está o trato das pessoas quando alguém te pergunta algo? É engraçado. Engraçado não no sentido de graça, no sentido de estranho. Como que algo nos causou tanta dor, deixou um comportamento tão enraizado? Porque nos fechamos em casa. E hoje, a sociedade segue muito fechada. Hábitos grandiosos foram modificados. As pessoas, com a pandemia, se fecharam mais entre elas, aquelas pessoas de casa. Você viu que na pandemia, muita gente perdeu algum familiar. Gente que antes não tinha experimentado essa dor. Porque não era um familiar idoso com problema de coração, não. Me lembro, eu passava visita no Hospital do Litoral de São Paulo. Eu passava visita na pandemia, eu passava dos pacientes que estavam internados com Covid. Então eu ia de leito em leito todos os dias, 7 dias da semana. Fiz isso pelo período, se não me engano, de 7 a 8 meses. Você vê o que a doença fez com aquela pessoa. Em algum momento ela dizia, doutor, quando sair daqui, lembre o que tu falou da UTI, o que a gente fala da pandemia. Porque o ser humano, ele é assim. O quanto você é persistente. O quanto você muda o seu pensamento, você sabe que está errado. A tua esposa disse que você está errado. O amigo disse isso aí não está legal. Por que você não muda esse comportamento? Por que você insiste nesse comportamento? E quando a gente faz uma imersão no universo corporativo, nas empresas, esse colaborador, esse trabalhador, será mesmo que ele está conectado à empresa, às suas atribuições ou ao universo fora desta empresa? Ótimo. Sabe, hoje o colaborador, ele está na empresa,
Muitas empresas ele pode estar com o celular dele, ele pode estar vendo a vida dele ou não, mas o colaborador, ele precisa hoje também de uma centralização, de uma indicação de caminho, como se tivesse um guia turístico, o pessoal é por aqui. Porque no mundo corporativo, existem vários caminhos que você pode se desviar, não apresentando o resultado. Lembrem que numa das nossas conversas nós falamos, todos sofrem de estresse no trabalho. Agora vem aquele exemplo, o colaborador está ali. Ele está no mundo dele, não no da empresa. Ele está fazendo mal para quem? Para o dono da empresa, que também é um colaborador, que chegou e disse para ele, olha, seu João, o senhor recebe 8 horas para ficar compenetrado aqui. Compenetrado é às 8 horas. Não está no contrato que você pode ficar meia hora vendo o seu Instagram ou publicar uma foto. Isso é difícil de entender. É difícil de entender, porque nós vamos ter que criar processos melhores desenhados com o que realmente se vive hoje com a internet. Será que o colaborador vai conseguir ficar sem o celular dele às 8 horas? Ou ele vai no banheiro, vai olhar e tal? Então, tudo precisa ser conversado, tudo precisa ser dito, porque querendo ou não, os resultados têm que ser vistos. Mas e aí, o teu colaborador, o colaborador da empresa que é responsável por um setor, está ali vendo alguma coisa dele, algum problema dele. E aí é onde a gente vai. O mundo está muito populoso, as ideias são muito grandes, a vida de todo mundo está exposta. O que acontece aí? Ficamos confusos com situações do dia a dia, complica a nossa relação com o trabalho demais, porque os limites devem ser colocados para todos. Se hoje, dentro da saúde mental corporativa, temos que ter um desempenho e um comportamento como líder, diretor, colaborador, isso também tem que, de uma certa maneira, ser inserido dentro das nossas características. E tem um agravante dentro de tudo isso, que é o trabalho híbrido. Eu levei para dentro da minha casa algo que eu não fazia antes. Uhum. Tem impacto, porque eu tenho percebido que pessoas, às vezes, que trabalham... Tem pessoas que não conseguem trabalhar dentro de suas casas. E tem pessoas que se dão hiper bem trabalhando dentro do seu próprio lar. Como é que tem visto isso dentro desse universo da saúde mental e do mundo corporativo? Veja só, desde a pandemia nós temos pacientes hoje em home office, uma grande quantidade. Antes eram pouquíssimos, pessoas que viviam em outros lugares e tal. Mas, dentro do mundo corporativo, o home office, ele tem um duplo sentido aí, ele tem 2 caminhos. Às vezes a pessoa tem a vontade de realizá-lo para estar na sua casa, para talvez poder compartilhar e estar naquele momento ali, mas não tem a característica de conseguir realizar um trabalho bem feito, onde ela mistura. Eu tive um paciente que um dia eu estava em consulta com ele, de verdade, o filho dele deu um mortal para um lado e outro para o outro. E ele estava com o cabelo arrepiado assim para cima. E daí eu perguntei para ele, tu já participou de alguma reunião hoje, tudo? Ele disse, já. E a mulher dele chegou e falou para mim, Vicente, nós vamos ter que trocar o sofá da sala, porque ele fica sentado e ficou assim. Tem comida, tem uma série de coisas aí. Eu digo, opa, então não tá legal esse trabalho. Agora pergunte se ele queria voltar. Não. O home office também passará por uma adequação, porque como as empresas precisam resultados, elas vão ter que gerar essa postura do home office que já existe, que é toda uma cultura de como a ergonomia, uma série de situações. Porém, se tem visto que em várias áreas, olha que interessante, o home office tem sido negativo para algum desempenho. Tem até empresas de grande tecnologia que voltaram todas presenciais. Sim. Em virtude de uma produtividade afetada diretamente no seu desempenho desse trabalho. Então a gente começa a perceber que a educação financeira e a educação da saúde mental, elas precisam ter esse equilíbrio. Como nós vendemos horas, ganhamos dinheiro para fazer nossos escambos, nossas aquisições do dia a dia, nós percebemos que as empresas têm tido muita dificuldade. E, logicamente, os recursos humanos, então, nem se fala, né? Nós precisamos cada vez mais ficar atentos a isso. Saúde mental e saúde financeira têm uma relação direta e que impacta
tanto nesse novo modelo de trabalho, o híbrido, toda essa dispersão que nós temos pelos nossos celulares, nossos smartphones, isso tudo vem impactando diretamente nesse universo da saúde. Da saúde financeira eu tenho certeza que sim, porque eu vivo esse momento, né? Mas da saúde mental, esse impacto está sendo bem frontal, né? Eu acredito que isso tem afetado em todos os sentidos a produtividade, né? O absenteísmo, o presenteísmo, a pessoa está lá presente para não estar presente, ela está só física, mas a mente dela não está ali. E todo esse problema vem trazendo muita ausência e redução, principalmente, da produtividade ideal desses trabalhadores. O que você tem a falar disso para a gente fechar esse bloco com chave de ouro? Porque esse bloco nós falamos a saúde mental e a saúde financeira, como elas contribuem para dentro das organizações. E como é que a gente faz isso juntos para poder realmente ter um resultado melhor? Nem tudo a céu, nem tudo a terra, porque eu acho que a gente não volta 100% mais para o presencial. Eu acredito que esse ponto está cada vez mais consolidado. Mas como é que eu continuo produzindo bem, como é que a empresa continua fazendo bem, tudo aquilo que ela precisa entregar, as suas metas, o seu lucro em especial, se estas pessoas não estiverem conectadas ao universo dessa produção. Sabe, essa última palavra que você falou, conectadas. Imagine se como você quer criar um grande time? Vamos pensar num time de futebol. Estamos aqui em São Paulo. Vamos pensar no Corinthians. Como que nós vamos ter o desempenho de todos se 4 deles não vierem treinar no campo? Não há o quê? Algo que se chama sinergia. Então, vai ter lá todos os jogadores dentro do campo. Só que eles não treinaram, 4 deles nunca vieram. Naquele início de partida vai ter que haver o quê? Um entrosamento que não houve durante o treinamento. Não houve. Então, o trabalho híbrido, tudo bem. Algumas situações não vão voltar? Não vão. O progresso é assim. Mas nós vamos ter que especificar algumas situações que podem não voltar. Vou lhe dizer uma coisa. Como que nós colocamos a menina de limpeza de home office? Vai ter. Ela vai ficar limpando a casa dela e não vai limpar... Talvez nós tenhamos robôs. Talvez nós tenhamos robôs. Mas também temos que nos atentar assim, né? Quanto mais a tecnologia vai entrando na nossa vida, menos o humano vai sendo necessário para algumas atividades. Sem falar aqui, que eu não vou mais polemizar, porque nós estamos chegando no final desse nosso episódio, a inteligência artificial. É isso aí. Que vem, na verdade, você não tem lá mais uma base falando com o ser humano, você tem uma base tecnológica com a IA. Então, você conversa com a IA como se estivesse conversando com um ser humano. E aí entra outro impacto, né? Como é que faz isso? Muitos empregos serão afetados diretamente. E a IA tem uma capacidade de responder para você naquele momento através de uma grande pesquisa. Em tempo real. Em tempo real. E onde é que está? E aí você diz para a secretária, busca algo para mim, tal, tal, tal. Ela vai demorar mais. A entrega dela não vai ser tão imediata. E aí corre o risco de que em algum momento tu tenha ali alguém que tu fala e ela já resolve. Porque, querendo ou não, o nosso mundo está dentro de um computador. Está o banco, está a comunicação, está tudo. Então, não precisa ter a pessoa, tem que ter alguém. Ou seja, a pessoa ou uma máquina para realizar aquilo ali. O que nós temos que acordar é: o ser humano ele vai precisar aprender. Estamos carentes de vontade de aprender. Perguntaremos para o pessoal aqui, quem fez um curso de educação na sua área há 2 anos atrás? Não vamos nem pedir que seja um curso anual, porque a gente tem... se você trabalha numa empresa, mesmo como colaborador, você pode trazer o melhor. Por exemplo, o médico está no hospital, ele está atendendo. Imagina você passar lá, ser atendido e ele não estar preparado para aquilo. Então imagine você que é um colaborador, seja você CEO, líder, seja o cargo que for, e você não estar preparado para aquilo ali. Então, a preparação é fundamental. Os acontecimentos do dia a dia, eles transformam o indivíduo. Alguns têm a capacidade de se modificarem e usar aquilo já como uma mudança. Outros têm essa incapacidade de se modificarem e a capacidade de persistirem fazendo no errado. O que temos que fazer aí? Treinar, trazer
educar. Por isso eu perguntei para vocês, quem fez curso recentemente? Quem se aprimorou? Tem pessoas que saem da faculdade e nunca mais se inscrevem em um curso. Como que uma pessoa dessa vai se manter atualizada? Atualizada no atendimento diário? Não, atendimento diário não atualiza. O que atualiza são conceitos, estudos. Eu sempre falo que dicas não educam. Não, dicas não educam. E muita informação também não. Não. Você precisa ter educação. Educação é uma estrutura, né? Tanto no aspecto da saúde mental, e a saúde mental ela vai ser impactada pela ausência da educação. E é onde mais nós precisamos investir. Por isso que a educação do comportamento financeiro é algo que precisa vir lá da tenridade. A gente já está fazendo isso, mas hoje quem está como provedor é você. Então você precisa se educar. E isso, logicamente, as nossas organizações precisam ficar atentas. Antes de finalizar, eu quero dizer uma coisa interessante. A maior parte de pacientes nos nossos consultórios, eles vêm quando existe, claro, um problema entre casais, tudo isso, mas quando vem o problema financeiro. Doutor, ó, eu ia vir mês passado, ia vir um ano passado, tal, mas agora, ó, deu um problema, não sei, tô estressado, tô brigando com a minha esposa, em casa ninguém tá me aguentando, e eu pergunto, mas qual é o teu problema? Poxa, tô com dívida, tô com uma série de coisas. Então, o problema financeiro dentro de uma empresa, sim, faz com que as pessoas busquem o recurso da saúde mental. Pena que muitas vezes não buscam antes, enquanto a empresa está no azul, está andando bem, vou me preparar. E é isso agora que a NR veio fazer. Vamos preparar as pessoas antes de chegar o caos. Vamos prepará-las antes delas se saturarem, delas estafarem. Então, essa é a ideia. E o problema financeiro, com certeza, deve ser o segundo ou terceiro campeão de marcação de consultas. Com certeza. Com isso a gente fecha aqui esse nosso papo aqui, mas que legal, né? Você percebeu que o Dr. Vicente é um baluarte aqui de grandes conhecimentos, traz muitas coisas bacanas para a gente poder refletir. Acima de tudo, fazer uma reflexão. Será mesmo que eu estou cuidando bem da minha saúde mental, em especial aqui também da minha saúde financeira? Qual o curso que eu fiz nos últimos 2 anos de educação, de construção desse alimento chamado ser que nós temos? Por isso, vamos aqui ficar no pensamento. Mas tem mais, hein? Temos muito mais aqui para falar.